Hoje é a saúde da criança. Eu converso com a doutora Camila Terra, que é pediatra via Skype. Doutora Camila, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obesidade infantil é um problema, um problemaço nesse país também, não é? Boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos. A obesidade ela nos preocupa muito, porque ela traz outras doenças, pressão alta, gordura no fígado, diabetes. Então, essas crianças e adolescentes que têm obesidade, elas têm que ser acompanhadas bem de pertinho, a gente tem que ficar vigiando. Já passou aquela história de bebê bonito é bebê gordo. Não, né? Bebê bonito é bebê bonito, não precisa ser gordo, porque no começo, ai, que fofinho, que gordinho, que bonitinho, depois a criança que sofre. Gente, vamos com as perguntas do nosso público então, doutora? Vamos lá? Vamos. Nós vamos começar de longe, lá da Paraíba. Caraúbas, Paraíba, é a Niedia, que pergunta pra gente. Ela tem uma bebê, né, de 1 aninho de vida, que ela conta que um dos olhinhos lacrimeja demais, né? Muito mesmo. O que pode ser, ela te pergunta, o que fazer? Provavelmente uma obstrução do canal da lágrima. É comum em recém-nascido. Com o passar do tempo, eles vão crescendo e isso vai melhorando. Se essa criança continua com 1 aninho ainda, assim, ela precisa ser avaliada por um oftalmologista. A gente orienta algumas massagens para ajudar esse canal a desobstruir, mas nem sempre. Se ficou persistente, provavelmente ela vai precisar de um oftalmologista. Deve ser uma obstrução do canal. Então, minha querida, leve a bebê a um oftalmologista, não é? E veja direitinho se é isso e faça massagem também. Faz só no olhinho ruim, né? De levinho. Só no olho. A gente faz bem no cantinho, faz massagem circular e desce aqui na região do nariz. Repete 5 vezes esse procedimento, descendo no nariz. 5 repetições, 5 vezes ao dia. Tá certo. Vamos para a pergunta agora, deixa eu ver de quem é, da Samanta, de São José dos Campos. Boa tarde, a minha filha tem 3 anos e ela conta que a filhinha está ficando muito nervosa, sabe? Faz birra, quer bater, fica chorando. Fase da birra é um problema, doutora. O que a Samanta pode fazer? É muito comum nessa idade eles se frustrarem com coisas que eles querem e o receber ou não é difícil, mas é importante, né? E uma dica seria a gente nivelar os nossos olhares, né? Se abaixar, explicar para a criança o porquê e o que não pode, porque nessa fase é importante a gente dar limite para a criança também, mas muitas das vezes ignorar essa birra é importante, sabe? Depois esperar a criança se acalmar, conversar, explicar mesmo. Mas já é uma fase que dar muito colo e poupar da informação não vale tanto, porque essa criança de 3 anos ela já tem um bom entendimento. Por que você falou que tem que abaixar e ficar olho no olho? É importante? Olho no olho. Isso é muito importante, isso tem uma importância grande para eles entenderem que a gente está dando importância para aquele problema, né, para aquela frustração. A gente dá atenção desse jeito, olhando no olho, e muitas das vezes a gente, pelo próprio tamanho, a gente ignora, a gente conversa olhando para outras coisas, ou a gente grita. Então são 2 coisas assim, proibidas. Falar não olhando para a criança ou ter gritos, né? Às vezes a gente perde um pouco o controle, mas a gente tem que dar exemplo. Falar baixo. E se essa birra acontece num local público, como muitas vezes a gente vê? Qual deve ser o posicionamento dos pais? Ignorar. Ignorar, respirar fundo, ignorar, porque muitas das vezes naquela inundação emocional, você tenta explicar e conversar e a birra, o choro só aumenta. Então muitas das vezes a gente tem que fingir que não tá vendo, acalmar, abaixa, olha no olho e fala, calma, agora não, depois nós conversamos, ou o que aconteceu, mas se aquela birra tá bem persistente, às vezes ignorar a criança ali, deixa a criança ficar um pouco mais calma. Vamos para a próxima pergunta, então. Beijo lá para Samanta. Boa tarde, doutora. Minha bebê de 1 ano e meio está com o joelho inchado. Quando ela acorda, não consegue caminhar. Demora muito, né, para melhorar. Vive sentindo dor no joelho. É a Josélia, ela não diz de onde é, mas está preocupada e pergunta o que pode ser. Josélia, se tem dor, mas tem alteração que você vê, se tem inchaço, pode ser uma artrite. Isso tem que ser investigado no pediatra. A artrite é a inflamação da articulação do joelho, mas se causa dor, se causa limitação do movimento, se está inchado, se está vermelho ou quente. Mas bem pequenininha assim, pode ter artrite, então? Pode acontecer. Ai, que doença triste, hein? Pode ter.
A artrite, na verdade, é um sintoma. Pode ser aquela artrite reumatoide, do reumatismo, mas pode ser outras. Mas ter o joelho inchado não é normal para o bebê de 1 ano. Tem que ter avaliação do pediatra. Tem que ir no médico, né? Então, Josélia, não demora, não leva, porque se for artrite, dizem que dói pra caramba. Boa tarde, doutora Claudete. A minha filha tem 11 anos e tem 1 mês já que está com momentos de tosse seca. Todos os dias, ela conta. Pode ser alergia? Eu não quero levá-la ao médico nessa pandemia, né? Tá preocupada? A Carla, é de Gravatá, lá de Pernambuco. Pernambuco também tem muitos casos. E a pessoa fica preocupada. Agora, a preocupação de não ir ao hospital diante de uma doença ou pessoas que têm que ter um atendimento constante é preocupante também. Muita gente está deixando de fazer acompanhamento de várias doenças com medo da pandemia, não é? Com certeza. O importante é ter os sinais de gravidade em mente e saber que aquela tosse seca não está associada à falta de ar, não está associada à alteração da cor da criança, em que a criança, no final de um acesso de tosse, ela não fica roxa. Se não está associado à febre, provavelmente não tem gravidade. O clima está diferente, né? A gente está numa estação mais seca, predispõe a tosse mais seca. Então, o que eu vou te sugerir é fazer inalação com soro fisiológico, em média 5 ml, 3 vezes ao dia. Lavar as narinas com soro. E isso não precisa de prescrição médica. Quanto mais faz, melhor, para você umidificar a via aérea e avaliar se vai ter melhor ou não. E o tempo está bem seco mesmo, pelo menos, não sei lá em Pernambuco, mas aqui em São Paulo está bem seco. E às vezes a gente esquece, né, que tem que lavar o nariz também, por dentro, né, com o soro fisiológico. A pergunta agora vem da cidade de Lorena, é a Isabel. Olá, Cláudia e doutora, meu filho reclama muito de dor de cabeça. E ela refere aqui, doutora, que ele dorme pouco à noite. Falta de sono pode dar dor de cabeça em criança? Ela não fala a idade do filho, mas imagino que seja criança, né? São 2 situações. Ou a dor de cabeça que não deixa dormir e atrapalha o sono. Essa dor de cabeça ela deve ser investigada. Ou realmente a privação de sono, dando aquele efeito de mal-estar e indisposição ao longo do dia. Então a gente precisa entender essa dor de cabeça, se ela desperta a criança na madrugada, se ela tem associação com ânsia de vômito e se efetivamente a criança vomita, se essa dor de cabeça atrapalha as atividades da escola, se ela atrapalha brincar com outros amiguinhos, ela interrompe a brincadeira porque ela tem dor de cabeça, são sinais de alerta de que essa dor de cabeça não é normal e o pediatra tem que investigar, acompanhar com o neurologista ou fazer alguns exames mais simples de investigação. Então, pode ser uma dor de cabeça porque dormiu mal, ou será que ele dorme mal porque ele tem dor de cabeça à noite? Então, precisa passar em consulta com o pediatra também. E dor de cabeça tem tantas causas que merece uma boa investigação, não é? Não é porque criança até mesmo enxaqueca, reclama, a gente né? não dá a corda. Desculpa, doutora. Tem crianças que os pais têm enxaqueca, e a criança pode ter enxaqueca. Parece que é uma doença de adulto, né? Mas ela pode acometer na fase da infância. Só que ela é um diagnóstico que a gente tem que excluir outras causas. Então, por isso, a avaliação médica é importante. Tá certo, foi um prazer conversar com você, Camila. Camila é do time Santa Receita, doutora Camila Terra participando aqui do nosso programa. No vídeo vai aparecer, você tem Instagram, né, Camila? Tenho Instagram, eu sou aberta lá, converso bastante, sou bem ativa. Então tem o Instagram aí na tela para o pessoal, ela diz que é aberta, que ela conversa. Então, se faltou alguma pergunta, você entra lá no Instagram, conversa com a doutora. Muito obrigada pela participação, doutora. Um grande beijo e até daqui a 15 dias. Eu que agradeço. É um prazer fazer parte dessa equipe, viu? Um abraço para todos. Opa, pra gente também. Beijão. Doutora Camila Terra, pediatra, conversando com você no nosso plantão médico.